E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá, porque agora a gente vai falar sobre lançamento oblíquo. Vem comigo, porque a gente tem fórmulas diferentes que você precisa gravar quando cai esse tipo de questão. Beleza? Então vem comigo, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, já dá essa moral aqui no canal, porque aqui, galera, você sabe, é sempre vídeo para buscar te ajudar da melhor maneira possível. Vamos lá, galera, vem comigo, olha só. Estamos aí no nosso módulo de cinemática. Isso quer dizer que existe uma playlist no canal chamada Cinemática, onde todos os vídeos relacionados a esse tema vão estar nessa playlist cinemática, beleza? Então dá uma olhada lá, tem exercícios também para você ver como é que é a resolução. Além disso, você também tem outras playlists de aulas de física, biologia, de química. Você também vai ter playlists, pessoal, a respeito de vestibulares resolvidos. Então, galera, aqui é muita informação sempre buscando te ajudar. E fora isso, galera, aqui do lado nós também temos as redes sociais do canal. Temos o TikTok, temos o Instagram, onde cada vez mais eu posto notícias, novidades, informações para o seu conhecimento. Vamos lá, galera, para a gente não perder tempo. A gente vai falar sobre lançamento horizontal e oblíquo. Pessoal, começando aí com o lançamento horizontal. Olha só, pessoal, o lançamento horizontal aqui, ó, né? Quando esse corpo está se movimentando, né? Pelo amor de Deus, movimentando aqui, ó, nesse eixo, né? Vamos dizer assim, paralelo ao eixo X, vamos dizer assim, né? Nessa velocidade inicial, opa, a única força que está atuando sobre ele é a força da gravidade, beleza? Que tende a empurrar tudo para baixo. Logo, ele vai continuar com esse vetor, mas ele tem um outro vetor aqui que é a própria força da gravidade. E isso faz com que ele vá caindo ao longo do tempo. Maravilha? Então, nesse caso, esse bloco, esse corpo, esse móvel vai atingir uma trajetória parabólica. Bem, nesse caso, olha só, o V que a gente colocou como V0 é como se fosse Vx, tá? Se ele partiu desse ponto, o V0y, que seria para baixo, ele ainda é zero. Porém, conforme ele vai se movimentando, a gravidade vai atuando, beleza? E aí, a partir desse momento, nota, você tem a velocidade Vy aumentando ainda mais. Por isso que inicialmente ele tende aí a ficar menos inclinado, né? A inclinação aí da trajetória dele é menor e depois inclina mais, porque o Vy ele vai aumentando de acordo com a própria força da gravidade. Maravilha? Show de bola? Então nota, o Vx ele vai atuar em mu, ou seja, movimento uniforme. Logo, ele não vai se alterar. Tá vendo aqui, ó? Em nenhum momento o vetor Vx ele se alterou. Porém, o Vy ele vai aumentando, né? Ou seja, ele vai variando. Logo, Vx é mu, Vy é muv. Beleza? Bem, a gente pode, então, verificar, né, o seu tempo de voo, que depende da altura e também da ação da gravidade. Logo, né, o tempo vai ter relação, né, com a queda livre. Opa, olha aí a informação que está dizendo. O tempo de queda que cai horizontalmente é o mesmo que cai em queda livre. Ou seja, se eu jogar uma coisa horizontalmente e deixar cair uma coisa, cara, eles vão ter o mesmo tempo de queda. Por quê? Porque a distância, nesse caso, que ele está percorrendo, no, vamos dizer, aí está V0, mas como se fosse o Vx, ele não vai alterar o tempo de queda. Logo, o tempo dessa queda, o tempo de voo, na verdade, ou o tempo de queda, né, vai ser a raiz de 2 vezes a altura vezes sobre, né, a aceleração da gravidade. Nota, em nenhum momento o V0 aqui, que seria o Vx, né, ele está na fórmula. Logo, ele não altera. Então, se a gente alterar para isso daqui, ó, nesse movimento horizontal, nessa queda aqui na vertical, cara, os dois corpos vão cair exatamente ao mesmo tempo. Beleza? Maravilha, pessoal. Isso daqui é muito importante. Porque tem volta e meia tem questão de vestibular que menciona isso e muita gente acha que o tempo vai mudar, o tempo de voo, o tempo de queda, seja o que for. Beleza?
Então, né, se precisar usar a fórmula, é 2 vezes h sobre g, a raiz disso tudo, beleza? Bem, já o alcance, o que é o alcance? Se estou fazendo esse movimento, né, na horizontal, eu tenho um alcance, ou seja, a máxima distância desde o ponto original, né, até o ponto final, o ponto de queda, que ele vai alcançar, beleza? E isso vai depender da altura, vai depender da gravidade, mas também vai agora depender dessa velocidade, esse v0 aqui que seria o vx, né, na horizontal. Então, quanto maior a velocidade, obviamente, maior esse alcance, maior essa distância, perfeito? Então, agora, o alcance representado pela letra D vai ser a velocidade inicial, ou Vx, né? Vezes aí o próprio tempo, né? O tempo de voo, 2 vezes h sobre g. Então, nesse caso, o alcance, a velocidade, né, inicial, Vx, ele vai influenciar. No caso do tempo de voo, não, ok? Maravilha, pessoal? Então, essa parte é uma parte bem interessante, tá? Para você diferenciar alcance de tempo de voo, ok? Agora, a gente também tem o lançamento oblíquo. E o lançamento oblíquo, pessoal, ele costuma trazer uma dificuldade a mais, tá? Porque nesse caso, ora, o lançamento oblíquo, o V0, ele está inclinado, formando uma angulação θ, né? Que aí pode ser, vai depender do grau, mas nota, sempre sob a ação de quem? Da gravidade. Opa, se eu faço essa angulação, e não é nem na vertical nem na horizontal, o que eu posso fazer? Eu posso decompor, né, pessoal? Eu posso decompor esse vetor, e a gente já aprendeu isso na aula de vetores que tem aqui no canal, beleza? Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá, tá? E aí, nesse caso, também descreverá um movimento parabólico. Então, olha só. Inicialmente, eu tenho esse vetor aqui, formando esse ângulo θ, e aí eu decompondo ele, eu formo Vy inicial e Vx. Maravilha? O que vai acontecer? Nesse caso, a gravidade vai atuar em MUV, beleza? Então, o Vy ele vai variar, perfeito? Só que, nesse caso, o Vx vai continuar em MU, ou seja, ele não vai se alterar, ele vai continuar sendo constante. Olha aí, ó. Então aqui, ó, ele está subindo ainda, mas o Vy está diminuindo. Por que o Vy está diminuindo, pessoal? Justamente por conta da ação da gravidade, que tem um vetor de sentido contrário. Maravilha? Então, mas olha o Vx continua o mesmo, entendeu? E aí, até que a gente atinge, nesse caso, o ponto mais alto, né? Nesse caso, o Vy vai ser igual a zero, perfeito? Mas olha o Vx, continua o mesmo. Perfeito. Agora ele vai descer, não vai? Então, nesse caso, olha, Vy continua aumentando, só que agora o vetor tem sentido contrário. Afinal, ele está descendo, está indo sob a mesma ação da gravidade. Por isso, agora a gente coloca menos Vy. Se aqui foi Vy para cima, aqui vai ser menos Vy para baixo. O Vx, ó, não se alterou. Até que ele chega ao Vy, ao menos Vy com a intensidade máxima, né, o vetor máximo, e Vx não se alterando. Nota, pessoal, que nesse caso, tanto na subida quanto no início da descida, né, se eles estão no mesmo ponto, né, na mesma altura, vamos dizer assim, ou né, próximo ao solo, no solo e tudo mais, nota, o Vy, V0y e o menos Vy aqui, eles têm basicamente, né, o mesmo vetor, só que em sentido contrário, a mesma intensidade, né? E o Vx continua sem mudanças, beleza? Logo, o alcance, né, ele vai ser o total dessa subida com a descida também, beleza? Representado pela letra D. E aí a gente vai utilizar essas duas formulinhas aqui, que é Vx0, não é isso? Vai ser V0 vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ é o quê? Cosseno é cateto adjacente, que está aqui, ó, Vx, sobre hipotenusa. Não é hipotenusa aqui, ó, né? É esse V, no caso, tá? Beleza? Ora, e o Vy? É o seno, que é o cateto oposto. Então, se eu pegar esse vetor aqui e transcrever para cá, né, é o cateto oposto ao ângulo. Beleza? Sobre hipotenusa, que está aqui. Não é isso? Então, por isso, a gente utiliza essas duas formas, tá? Bem, quando a gente relaciona o tempo de voo, nesse caso agora,
não vai ser só o tempo de descida, como no movimento horizontal, né? Vai ser um movimento de subida e descida, beleza? Então, se ele começar... Opa! Ei! Perdão, pessoal, vai ficar por isso mesmo, eu não edito o vídeo não, beleza? Então agora eu tenho o tempo de subida sendo igual ao tempo de descida. O tempo de voo, então, vai ser o quê? Vai ser o dobro, né, do tempo de subida, ou do tempo de descida. Então, se eu pegar o tempo de subida, ele depende do VY, não é isso, galera? Que é esse vetor na vertical, sobre a aceleração da gravidade, vai ser a razão entre os dois. Perfeito? Maravilha. Ora, se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Então aí, se eu pegar aqui VY igual a V0 vezes seno de θ, que a gente utilizou no slide passado, não é isso, pessoal? Então a gente pode transcrever, né? Tempo de subida vai ser V0 vezes seno de θ sobre G, entendeu? Só estou transcrevendo, tá? Substituindo, ok? E aí, nesse caso, o tempo de voo vai ser 2 vezes isso, porque ele é 2 vezes o tempo de subida, ou se você quiser falar, 2 vezes o tempo de descida, né? Beleza? Então, nesse caso, vai ser 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Maravilha? Show de bola. Então, assim, né? Apenas eu estou aqui substituindo e decompondo a fórmula como um todo. Maravilha? Bem, em relação à altura máxima, nota, pessoal, se o corpo iniciar e terminar no mesmo ponto, e aí a gente está considerando sempre o início e o término no mesmo ponto, tá? O tempo de subida, obviamente, é igual ao tempo de descida, né? Só que agora, pessoal, nota, a altura de A ela é maior que a de B, né? Dá para você reparar isso. Logo, nesse caso, o tempo de A, que é o tempo de voo, vai ser maior que o tempo de B, beleza? Por quê? Porque tudo tem a ver com a altura. Então, o tempo total equivale ao dobro do tempo de subida. Olha aqui, a altura ela está relacionada à ação da gravidade vezes o tempo de subida ao quadrado sobre 2. Pessoal, tempo de subida tem a ver com o quê? Tem a ver com a altura, né, pessoal? Tem a ver com a altura que ele chega. Então, né, tudo tem a sua relação. Logo, né, o tempo de A, por ter uma altura maior, vai ser maior que o tempo de V, que tem uma altura menor. Beleza? Bem, e se a gente mencionar o alcance agora, pessoal, o alcance, nesse caso, ele vai depender da gravidade e também da velocidade, beleza? Então, nesse caso... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, nesse caso, olha, o alcance, né, que é essa distância entre o tempo de subida e o final do tempo de descida, lembrando que eles vão estar no mesmo ponto, né? Vai ser o quê? V0 ao quadrado, né? Vezes 2 vezes o seno de 2 vezes o ângulo θ, tá? Sobre G. É basicamente uma substituição aqui, né? Porque a gente está considerando o alcance ao tempo de subida e o tempo de descida também, beleza? E é claro, né? O tempo, aí eu vou voltar aqui, só para você ver. Pessoal, ó, o tempo de voo é 2 vezes seno de θ sobre G, entendeu? E aí lembra que a gente botou alcance a velocidade. Então aqui, nesse caso, é velocidade e aí é o tempo aqui de voo, né? 2 vezes sendo, aí nesse caso, de 2θ sobre G, entendeu? Ou seja, pessoal, eu basicamente estou utilizando estou decompondo, né, o que a gente já fez. Mas nota que alcance é basicamente esse tempo vezes a velocidade. Assim como, nesse caso, a gente está falando do lançamento oblíquo, né? Assim como o alcance relacionado a apenas o lançamento horizontal, beleza? É velocidade com o tempo. Nesse caso, o tempo de descida, entendeu? Então, na física, a gente utiliza muito isso, essas decomposições, essas, né, mudanças aí em relação ao que a gente já conhece. Maravilha? Conseguiu entender legal, galera? Então não esquece, vai, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral aqui no canal, porque aqui, galera, vai ter sempre muito vídeo para poder te auxiliar, poder te ajudar da melhor maneira possível. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade. Grande beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.